Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a primeira situação de aprendizagem da apostila de vocês. Nós vamos falar sobre notação científica. Então, números muito grandes ou muito pequenos, eles podem ser representados na forma de notação científica. A notação científica, ela tem sempre uma potência na base 10, tá? É sempre assim. Então, eu tenho um número aqui na frente, que é representado pela letra A aqui, vezes 10, que é a potência sempre na base 10, elevado a um expoente. Esse A é um número maior que 1 e menor que 10. O N, que é o meu expoente, é um número inteiro. Então, eu tenho aqui um exemplo. Nós temos esse número aqui. Eu quero representar em potência de base 10. Como é que eu vou fazer? A minha vírgula está aqui, eu vou andar para a esquerda com ela. Então, olha, eu vou contar quantas casas eu vou andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu número vai passar a ser 1,496 vezes 10, porque é a potência de 10, elevado a 8. Esse 8, que é o expoente, significa quantas casas eu andei com a minha vírgula. Então, ela estava aqui, nós andamos com ela até chegar aqui. Quantas casas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu expoente é 8. No item A, eu vou andar com minha vírgula novamente para a esquerda até chegar aqui. Então, o que eu vou fazer? 2, que eu não passei com a vírgula por ele. 2 vezes 10, porque nós estamos trabalhando com notação científica e é sempre base 10. E meu expoente vai ficar quanto? 1, 2, 3. Porque eu andei 3 casas com a minha vírgula. Aqui, novamente, eu vou andar com a minha vírgula para a esquerda e ela vai parar aqui. Então, quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 4,58 vezes 10, porque é notação científica base 10. Quantas casas eu andei com a minha vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Meu expoente, então, é 5. Nesse caso aqui, novamente, a vírgula está aqui, eu vou andar com ela para a esquerda. Então, vai ficar 7,2 vezes 10, porque é notação científica. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, meu expoente é o número de casas que eu andei com a vírgula. Eu vou contar aqui, eu vou parar com a minha vírgula aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, o meu expoente é o tanto de casas que eu andei com a vírgula. Aqui nós temos mais um exemplo. Olha, eu vou andar novamente com a vírgula 408 mil. Vou andar novamente com a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 4,08 vezes 10, porque é notação científica, e elevado a 5. Por quê? 5 casas que eu andei. A potência aqui em cima significa quantas casas eu andei com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 4,08 vezes 10 elevado a 5. Então, ó, são 5 casas para a esquerda, o expoente positivo soma o valor. Então, quando eu ando para a esquerda, eu somo o valor. Eu vou somando quantas casas eu andei. Agora, números muito pequenos. É a mesma coisa, a potência é sempre na base 10. A potência é sempre na base 10, elevado a um expoente, n, e eu tenho um número representado pela letra A aqui. O A é um número maior que 1 e menor que 10, o n é um número inteiro. Então, nós temos aqui um exemplo de um número muito pequeno, 0,000000005. Eu quero transformar em notação científica. A minha vírgula que está aqui vai vir para a direita e vai parar aqui. Então, eu vou ficar 5 vezes 10, quantas casas?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Só que como eu estou andando para a direita, ela é negativa, ou seja, eu subtraio. Então, ó, anda 8 casas para a direita e será negativo. Quando eu ando para a esquerda, positivo, soma. Quando eu ando para a direita, negativo, subtrai. Então, nós temos mais exemplos aqui. 0,006. Eu estou andando para a direita, minha vírgula vai parar aqui. Então, vai ficar 6 vezes 10, porque é notação científica, 1, 2, 3. Menos 3, eu andei para a direita. No próximo, 0,00000075. Vai andar para a direita, só que eu vou parar aqui no meio, ó. Não é 75? Então, eu vou parar aqui no meio. Vai ficar 7,5 vezes 10. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não conto 5 porque a minha vírgula parou antes que ele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é menos 7. Andou para a direita e parou aqui no meio, entre o 7 e o 5. Por isso que eu não conto o 5. Vai ficar 7,5 vezes 10 elevado a menos 7. Esse aqui, a minha vírgula estava aqui, eu fui parar à direita e fui parar depois do número aqui, ó. Então, vai ficar 1, tanto faz o vezes assim ou vezes de pontinho, vezes 10. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Menos 15, eu fui para a direita. Então, quando eu vou para a esquerda, eu somo. Aí é positivo. Quando eu vou para a esquerda, eu subtraio, é negativo. Lá na atividade de vocês, vai ter lá a soma e a subtração com notação científica. A primeira coisa que vocês precisam olhar são os expoentes, tá? Então, ó, quando precisamos adicionar ou subtrair números representados em notação científica, os expoentes e as bases têm que ser iguais. Então, a base sempre base 10, porque nós estamos falando de notação científica. O que pode acontecer é o expoente estar diferente. Nesse caso, eles estão iguais, ó. Eu tenho 10 ao cubo, 10 ao cubo, então eu posso somar. Como é que eu vou fazer isso? Eu pego o número aqui da frente e somo com o número que está aqui na frente. Então, 1,3 mais 1,53, vezes 10 ao cubo, que é comum para os dois. Vou fazer a soma, 1,3 mais 1,53, que vai dar 2,83. E vou continuar com a base 10 ao cubo. Ela é igual para os dois, presta atenção. Eu só posso somar ou subtrair quando as bases e os expoentes forem iguais. Aqui na letra B nós temos mais um exemplo de bases iguais. Ó, base igual, expoente igual, elas são iguaizinhas. Ó, potência na base 10 elevado a menos 5, potência na base 10 elevado a menos 5. Então, eu posso somar os números que estão na frente. 0,25 mais 0,6, vezes 10 a menos 5, que vale para os dois. 0,25 mais 0,6, 0,85, vezes 10 elevado a menos 5. Por isso que a potência tem que ser igual para os dois, tá? Para depois você poder manter ela aqui. Agora, uma subtração, também de bases e expoentes, eles já estão iguais. Então, eu vou poder subtrair 4,52 menos 3,21. Tá aqui. Como as bases e os expoentes são iguais, eu vou manter ela aqui. 4,52 menos 3,21, 1,31. E vou manter a potência, 10 elevado ao cubo, porque elas são iguais para os dois. Mas e quando não é igual? Quando esse expoente é diferente. Do jeito que está, eu não posso somar. Tá vendo que aqui é 8 e aqui é 7? Do jeito que está, eu não posso somar. Eu vou ter que ajustar, deixar esses expoentes iguais primeiro.
Como é que eu vou fazer com 4,7 vezes 10 elevado a 8 para deixar 7? Eu tenho que tirar 1 daqui para ficar igual lá. Eu vou andar com a minha vírgula para a direita. Lembra que quando eu ando para a direita, eu tiro, tá? Então, vai ficar, eu tiro a vírgula daqui e passei para cá. Ficou 47 vezes 10 elevado a 7. Então, eu consegui os expoentes iguais que eu precisava. Presta atenção que eu tive que tirar esse 8 daqui e transformar em 7. Para poder fazer isso, eu andei com a minha casa para a direita. Era 4,7, ficou 47. Agora, eu posso somar 47 mais 7, vezes 10 elevado a 7. As potências ficaram iguais, os expoentes iguais. Agora, eu posso somar. Então, vai ficar 47 mais 7, 54, vezes 10 elevado a 7. Mais um exemplo, na letra B. Eu tenho uma subtração de potências com bases diferentes. Presta atenção, eu não posso fazer, eu tenho que transformar. Vou ter que transformar esses 5 em 3, para que elas fiquem iguais. Como que eu faço para tirar a casa daqui? Eu ando com a vírgula para a direita. Então, ó, 5, eu quero ficar com 3, eu vou ter que andar 2 casas. 1, 2. 5 menos 2, 3. Eu vou ter que andar 2 casas para tirar 2 daqui. Então, ó, em vez de 1,041, vai passar a ser 104,1, porque eu andei 2 casas para a direita com a minha vírgula. Para que eu fiz isso? Para o expoente ficar igual da outra potência lá para eu poder fazer o cálculo. Elas precisam ser iguais. Então, ó, 104,1 menos 4,1. Agora eu posso subtrair, porque as potências estão iguais, vezes 10 elevado ao cubo. 104,1 menos 4,1, 100 vezes 10 elevado ao cubo. Se você quiser ainda tirar esses dois zeros aqui, você vai andar com a vírgula que está aqui para a esquerda. Então, eu vou andar 1, 2. Não era 3? Então, vai virar 5. 3 mais 2 daqui, 5. A resposta está correta. Assim ou assim. O importante é não esquecer que precisa deixar as potências iguais, tá? Os expoentes têm que ser iguais. Se eles não forem, primeiro transforma, deixa igual para depois fazer o cálculo. Depois, lá na atividade 2, vocês vão ver a distância no universo. A distância no universo, elas são medidas em anos-luz, tá? Cada ano-luz representa a distância percorrida pela velocidade da luz em um ano. Então, a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Aqui está em notação científica, porque é um número grande, certo? 300 milhões de metros por segundos. Então, aí vai pedir para transformar velocidade da luz. Quer saber em um ano. Então, olha, eu sei que a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundos. Não é um ano vezes 365 dias, tá? Depois, vezes quantas horas tem em um dia? 24 horas. Depois, vezes 60 minutos, que é o tanto de minutos em uma hora. Depois, vezes 60 segundos, que é o tanto que tem em um minuto. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Porque a unidade de medida aqui é segundos. Então, eu vou ter que pegar a velocidade da luz, vezes o tanto de dias que tem em um ano, que é 365, vezes 24 horas, que é o tanto de horas em um dia, vezes 60 minutos, que é o tanto de minutos em uma hora, vezes 60 segundos, que é o tanto de segundos em um minuto. Multiplicando tudo isso, vai dar esse número grandão aqui, ó. 9 quadrilhões, 460 trilhões e 800 bilhões, tá? Esse é o número por extenso que vai pedir, que está pedindo lá. Depois, pede para transformar em potência, em notação científica, ou potência de base 10. Então, a vírgula está aqui, nós vamos andar para a esquerda.
Então, o número vai ficar 9,4608. Quantas casas eu andei com a vírgula? Eu tenho que ir até onde eu parei com a vírgula lá. Eu parei entre o 9 e o 4, né? 9,4608. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vezes 10, porque é a notação científica, 15. Não sei se é positivo ou negativo. É positivo, porque eu estou andando para a esquerda. Toda vez que eu ando para a esquerda, é positivo, soma. Quando eu ando para a direita, é negativo, eu subtraio. Era 5, ficou 3, porque eu andei 2 casas para a direita. Eu espero que vocês tenham entendido e consigam resolver.